Ponga atenção a lo que Deus nos vai falar nessa manhã, amém? Porque a lo mejor estamos como Davi no Salmo 68, pedindo a Deus que pese a mão sobre seus inimigos, enfim. E muitas vezes oramos assim, e não é que seja pecado, mas às vezes nós estamos orando como Deus quer que oramos, amém? Essa semana, não me acordo se foi jueves ou viernes, Deus me despertou com uma palavra e eu gravei um áudio e pus aí no grupo de oração. Estava em Mateus 11:5, que falava de João Bautista, que vinha a preparar o caminho, verdade? Não era ele a luz, pero vino mostrar a luz, não era eu o caminho, pero vino preparar o caminho. E gravei um áudio aí, foi tremendo. E depois que escutava esse áudio uma e outra vez, vi os comentários que puseram aí, e Deus me tocou no coração de gravar um mesmo áudio para o grupo de pastores. E lo hice. Nada mais que para os pastores se estendeu aún mais o tempo, e foi um áudio muito tremendo, uma palavra muito tremenda que Deus me deu. Nesse dia, me despertou com isso. E Deus me permitiu gravar isso e falar isso, e foi o que me motivou toda a semana a estar meditando em isso, irmãos. De como Deus a vezes se antecipa aos acontecimentos, às coisas, e nos guarda de cometer erros, muitas vezes, e nos hace ver que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Quantos creem isso, irmãos? Que Deus tem o controle. Não podemos andar aí estressados, indignados e bravos, molestos com Deus por crer que Deus não está vendo as coisas, que Deus não faz supostamente nada. Não, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, amém? Quando nós miramos a palavra, vemos as histórias bíblicas, às vezes não conseguimos entender, verdade? Pero há passagens bíblicas, histórias muito claras, que nos fazem ver uma coisa, que Deus, antes de enviar a justiça, Ele envia a misericórdia. Quantos sabem disso, irmãos? Grave bem isso. Há muito tempo o Senhor me revelou isso, me falou o coração. Quando eu, sem sabedoria, sem muita sabedoria, apenas em um afã da emoção de ver algo acontecer, fruto de situações que vivia, eu orava e pedia a Deus que Deus dissesse algo, né? Que Deus interviniera na situação. E o Espírito Santo me falou isso, que antes de enviar a justiça, Ele envia a misericórdia. Isso é tremendo. Guarde bem isso, irmãos. Muitos de nós outros estamos vivendo bajo a misericórdia de Deus. Muitos de nós outros, tu e eu, podemos fazer uma reflexão hoje, agora mesmo, e vamos entender que a Deus nós outros lhe hemos dado muitas razões para que Ele nos exterminara. Sim ou não? Alô? Sim. Quantos pecados hacemos, irmãos? Conscientes, conhecedores que somos da palavra. Não é que nos equivocamos, não há equivocação, há erro consciente muitas vezes. Erramos e pecamos conscientemente, e supostamente pudermos dar razões a Deus mais que suficiente para exterminarmos. Pero o Senhor, porque nos ama, envia antes da justiça, Ele envia sua misericórdia. E é por causa de sua misericórdia, dizem Lamentações, que nós outros não somos consumidos. Amém, igreja? Não é que Deus não tivesse razões para pesar mano. Sim, razões terem mais que suficiente. Porque há coisas que hacemos nesse mundo e lo hacemos consciente. Sabemos que não podemos, não devemos fazê-lo, pero lo hacemos. Nós sabemos à luz da palavra que devemos amar ao próximo, e às vezes teremos dificuldade com isso, verdade que sim? Sabemos que devemos que perdonar os que nos perseguem, e também enfrentamos dificuldades nisso. Sabemos que não devemos mentir, estar involucrado em coisas que não glorificam a Deus, e aún assim nos metemos nesses líos muitas vezes. Então são pecados conscientes. Não são pecados de gente que não domina a palavra, que não conhece, que nunca escutou o Evangelho. Não. Somos nós outros que sim que conhecemos e hacemos essas coisas. Então, se
se não fuera a misericórdia do Senhor, hermanos, se Deus fuera aplicar em nós outros sua justiça, como Ele la ve e la propuso a la humanidade, nós não estaríamos aqui hoje, verdade? Se Deus fuera aplicar a justiça àqueles que nos perseguem, conforme nós outros lhe pedimos, como Davi aqui, verdade? Com Abacuque também pediu, como é que tu não vês o que o povo está sendo? Deus veia, mas não era tempo de Deus castigá-los, amém? Então, se Deus for aplicar a justiça, e devemos tomar cuidado com isso, quando andamos orando e pedindo a Deus que aplique a justiça sobre fulano e sobre fulana, né? Que Deus aplique sua justiça a esta pessoa que me ha hecho dano, que me persigue, que hace coisas indevidas contra minha persona. Que Deus seja justo. Ai, hermanos, que erro hacemos nós outros. Que eu nunca haga isso, amém? Quantos sabem que para nós outros, nesse mundo, o símbolo da justiça é uma... É balança, você diz? Balança, é verdade? Como se diz? Balança, que pesa a coisa, como já é balança, se chama? Esse é o símbolo da justiça. Os advogados, os licenciados têm esse símbolo, uma balança com duas coisas inflativas para pesar coisas, em perfeito equilíbrio, não há um para baixo nem outro para arriba, estão em perfeito equilíbrio, amém? A justiça de Deus é assim, amém? É um perfeito equilíbrio. Se nós outros lhe pedimos justiça a Deus, para que Deus trate com uma pessoa, ele vai haver erros e pecados em nós outros, e com a mesma justiça que pedimos a essa pessoa, também nós outros vamos ser tratados. Vamos entender isso, irmãos? Assim que nunca clame por justiça, clame por misericórdia, amém? Porque se queres justiça, Deus pode entender que tu coração está pedindo vingança. Alô? Amém? Isso é. Então, se Deus não se agrada que andemos aí vengando por coisas que não nos hacen. Ora, por que o Senhor envia sua misericórdia antes, irmãos? Eu consigo ver que a misericórdia é como um tempo de graça. É isso aí. Um tempo de graça é um tempo que Deus dá ao pecador, ao que está cometendo o pecado, ao que está sendo algo malo. É esse tempo de graça que Deus lhe dá para que a pessoa possa reflexionar, amém? Para que a pessoa possa meditar em suas ações, lo que está sendo de malo, que lo que está sendo não é correto. E nem sempre as coisas malas que fazem as pessoas, nem sempre é porque são de verdade pessoas malas, não. Às vezes é porque não têm conhecimento, às vezes que cresceram num mundo totalmente desordenado, numa família cheia de problemas, e cresceram nesse ambiente, e vão replicar o que aprenderam. Consegue entender isso? Amém? Se nasciste e cresciste num ambiente de violência, de menosprezo, de rechaço, quando cresca, vai replicar o que aprendiste, o que viviste. Consegue entender isso? Amém? Então, se essas pessoas às vezes nos fazem dano, porque foram danhadas, muito danhadas em sua vida, e atuam da mesma maneira que aprenderam, essa situação está impregnada em seus corações, e nós outros nos podemos aí orar e dizer: Deus, pesa a mão sobre essa pessoa, castiga-lo como merece. E Deus está dizendo: não, essa vida não teve entendimento, está herido, e por estar herido anda herindo a outros. Nós entendemos isso, irmãos? Um animal, quando está sendo provocado, quando está sendo castigado, que assim um animal? Você vai defender, sim ou não? Amém? Les contei há muito tempo atrás a história de um homem em Brasil, que teria um gato, e o gato, quando ele ia cocinar, o gato se trepava na mesa e se roubava a carne, o porco, no que estava aí, o gato se roubava e ia comer em algum lugar. E o homem molesta com aquele gato, né? Nunca havia educado o gato, nunca havia ensinado como se portar na casa, e o gato se metia, roubava, e o homem quedava furioso. Um dia o homem preparou uma trampa a esse animal, encerrou o animal num quarto escuro, totalmente escuro, não se veia nada, meteu o gato em um saco, no bolso, e agarrou um palo e começou a golpear o gato, né? Ele pegava tudo. E nem lavava o gato porque ele estava pegando, como se o gato fosse um ninho, era que entenderam as coisas.
Te dou pegando por aquele bistec que me roubaste, por aquele polho que te levaste. Assim estava o homem golpeando o animal. E o animal tratava de safar-se, e ao final logrou escapar-se da mão do homem. E quando se escapou, o homem que estava todo escuro, não conseguia sequer aprender a luz, e o gato se brincava sobre ele e ele rasgou toda a cara. Por vingança, o animal estava herido. Por defender sua integridade, né, para não ser morto, o gato teve que defender-se. E nessa de defender-se, quase matou o homem, porque ele rasgunhou, brincava e pá, e saía correndo, e o homem buscava ver e pá, e agarrava, me cortou aqui, quase morreu o homem. Foi parar vários dias no hospital. Aí chamou lá a alcaide, lá levaram o gato, e eu queria que mataram o gato mesmo. Então, irmão, isso sucede muitas vezes com o ser humano. Um ser humano que ha sido golpeado, lastimado, humilhado todo na vida, vai replicar o que viveu, irmãos. Eu sempre digo aqui, é fácil de entender. Um homem borracho vai generar erros borrachos, adúlteros, e assim vai, verdade? São essas coisas que nós vamos replicando, porque quedaram impregnadas em nossa vida. E não é como safarmos disso, senão só por Deus mesmo. Então, se não andemos por aí pedindo, exigindo a Deus justiça, que Deus pese a mão, que Deus castigue a fulano e a sultano, Ele tem seu tempo, amém, irmãos? E quanto menos espera, Deus trata com essa pessoa. Mientras Deus não está tratando com essa pessoa, significa que Ele está tratando contigo. Quantos entendem isso, amém? Assim que cuidadito com essas orações aí, ó. Esse tempo de graça, irmãos, é esse tempo que Deus dá, para que a pessoa não possa deter-se de seus malos caminhos, arrepentir-se e volver atrás ao estabelecido de Deus, que é santo, amém? Então, se quando nós outros somos vítimas, de verdade não entendemos, verdade? Por que supostamente Deus não faz nada? Por que Deus não interviene sobre aqueles que atuam de mala gana com nós outros? E nos ponemos a orar e dizer: Deus, pero soy tão bueno, eu te sirvo, eu te amo, e por que permites isso? Verdade? Nós não entendemos, irmãos, por que Deus não pesa a mão sobre nosso opressor, por que não venga a seu povo, porque o Senhor não sale a nosso favor. Lamentações 3, 6, 4, se tienes aí, abra tu Bíblia. Lamentações está depois de Jeremias. Creia-me, mientras nós estamos esperando que Deus trate alguma pessoa, o que está sendo Deus também a dar tempo a nós outros, para que meditemos em nossas ações, amém? Que não andemos aí pedindo vingança. Diz Lamentações 3, 64. Lamentações 3, 6, 4 diz: dá-lhes eu pago, ó Jeová, segundo a obra de suas manos, entrega-los ao endurecimento de coração, tu maldição caiga sobre eles. Uau! Ojalá nunca hayamos orado dessa maneira, verdade que sim, irmãos? Que não demos aí pedindo que a maldição de Deus caiga sobre a gente. Pero esse homem lo hizo, e esse homem foi Jeremias, profeta de Deus, amém? Disse: persigue-los em tu furor e quebranta-los de debaixo de los cielos, ó Jeová. Aleluia, forte essa oração, irmãos, muito forte. O capítulo, irmão, aí em Abacuque, capítulo 1, adelante tu Bíblia aí, vai passando, Amós, Daniel, vai passando, Oséias, Joel e Amós. Depois de Amós vem Abadia, Jonás, Miqueias. Depois de Miqueias, Naum e Abacuque. Ok?
Abacuque 1, nós outros hemos visto há um par de dias em um culto de oração aqui, hemos meditado sobre essa palavra. E Abacuque 1 disse: la profecia que viu o profeta Abacuque. Veja o versículo 2: hasta quando, ó Jeová, clamarei e não oirás? E darei vozes a ti a causa da violência, e não salvarás? Por que me haces ver iniquidade, e haces que veja moléstia? Destruição e violência estão delante de mim, e pleito e contienda se levantam, por lo qual a lei é debilitada e o juízo não sale segundo a verdade, porquanto ele impío assedia ao justo, por isso sale torcida a justiça. É tremendo, verdade? É profeta de Deus, irmão. Está vendo a situação de los impíos, que como perseguiam o povo de Deus, que caminhava supostamente em retitude, perseguidos eram, e Deus parecia que não hacía nada. Um Deus que é justo, um Deus que não se agrada do mal, e suportava e permitia todo isso. Ele está dizendo: hasta quando? Vou haver todo isso, hasta quando vou aclamar e tu nada? Versículo 12 diz: não eres tu desde o princípio, ó Jeová, Deus mío, santo mío? Não moriremos, ó Jeová. Para juízo lo pusiste tu, ó roca, lo fundaste para castigar. Muito limpio eres lo só, eres de ojos para ver o mal, ni puedes ver el agravio. Por que vês a los menospreciadores e callas, quando destruem el impío ao mais justo que ele? E haces que sejam os homens como os peces del mar, como reptiles que não têm quem los governe. Vês? Era uma oração justa, sim ou não? Está conversando: Deus, hasta quando? Tu que eres justo, que tus olhos não podem ver o mal, como permites isto? Como soporta que tu pueblo seja humilhado, perseguido desta maneira, e não haces absolutamente nada? Assim oramos a vezes, irmãos, e dizemos: Deus, vê o que me hacen, vê o que me estão fazendo, e tu estás aí como que abraço cruzado. Tu hijo, tu sierva está aí sendo castigado, humilhado, e o Senhor não hace nada. Por quê? E o profeta está conversando com Deus, está demandando a Deus que Deus hiciera alguma coisa. É o capítulo 50 de Gênesis, capítulo 50. Vemos aí a história de José, finalzito do livro, finalzito da história. Muere seu papá, muere o papá de José. José também já está aí ao final desses dias. Gênesis 50, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José e nos dará o pago de todo o mal que lhe hicimos. Vê o temor de los hermanos de José. Sabiam lo malo que haviam hecho, tinham esse sentimento de culpa muito forte em seus corações, porque estavam conscientes de lo que haviam hecho contra José, e entendiam que mientras su papá estava vivo, José não hizo nada com eles, por respeito a su papá, verdade? Pero agora o papá muere e entra o temor no coração deles, né? Se José não nos hizo nada contra nós outros, por respeito ao papá, já o papá não está mais, e agora, o que vai passar com nós outros? Viu o medo deles aqui? Quizá nos aborrecerá José e nos dará o pago de todo o mal que lhe hicimos. Versículo 16. E enviaram a dizer a José: tu padre mandou antes de sua morte, dizendo, vê o tirito deles, né?
com medo que você actuara com vingança sobre eles, mandaram um recado a você. E o recado foi: tu padre é dito antes de morrer, assim direis a você, versículo 17: te ruego que perdones agora a maldade de tus hermanos e su pecado, porque mal te trataram. Portanto, agora te rogamos que perdones a maldade de los siervos del Dios de tu padre. E José chorou mientras hablava. El 18 dice: vinieron também sus hermanos e se postraram delante de ele e dijeron: enos aqui por siervos tuyos. Aí se cumpriu o sonho de José. E lhe respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Eles pensavam que José tinha o coração contaminado por la vingança, por esperar o tempo da morte de seu papá para actuar contra eles. Não sabiam eles que já Deus havia tratado o coração de José. Amém, irmãos? Ponga atenção no que eu vou dizer, irmãos. Algumas pessoas que tinham hecho dano em algum momento de tu vida, verdade? Já Deus te tratou, Deus permitiu a injustiça, aprendiste o que tinhas que aprender com a prova e já lo olvidaste. Já passou, não queda nada, passou, já olvidei, já lo perdonei, já nada mais me duele, dissemos muitas vezes. Pero as pessoas que han hecho lo malo contra nós outros, les queda aquela espinita, sim ou não? Aquele pensamento: e agora, se me acerca outra vez, será que não se vai vingar? Se vuelvo a estar em convívio, na comunhão com essa pessoa, será que não vai esperar um momento para dar-me um golpe de vingança por lo que hice? A pessoa queda com aquele sentimento de culpa martilhando em la mente, e o mesmo diabo lhe põe no coração de la pessoa: não vuelva a esse lugar que te vão humilhar. Assim diz. Has hecho lo malo nesse lugar, não vuelvas aí. Vete a outro lugar, busque outro lugar, pero não vuelva mais aí, porque aí te vão fazer a vida impossível por todo o que insiste. Me está entendendo, irmãos? Esse era o pensamento que teria essa gente aqui. Deus já havia tratado você de todas as maneiras. Permitiu a acusação de violação de uma mulher, foi parar na cárcere, de tudo sofreu você. Deus utilizou todas as circunstâncias de vida para suavizar o coração de você e para prepará-lo para estar agora na posição que estava. Como entender isso, irmãos? Deus não te vai levar a uma posição de governo, posição de eminência no reino, se antes tratar com o teu coração. Alô? Como estão entendendo? Você me está entendendo, sim ou não, irmãos? Deus vai permitir injustiça, vai permitir prova, vai permitir que tu andes por lago de fogo, por problemas, enfim, Ele vai permitir tudo isso para suavizar tu coração, para que quando estejas na posição que Deus quer levar-te, tu não vas mirar a gente com olhos de vingança. Vamos entender isso, irmãos? Porque Deus permitiu que Davi fuera perseguido por Saúl, irmãos, para impedir que Davi, uma vez sentado em seu trono, mirar aqueles que lhe perseguiram e buscar a matar e exterminar a todos. Não era esse o coração de Deus para Davi? E Deus o quebrantou antes de entregar o trono e a corona a ele. Amém? Lo hace Deus com nós outros, irmãos. Amém? Pero a pessoa que nos ha hecho algum dano, essa pessoa queda assim, desconfiada. Verdade? Se ha hecho um problema na igreja, decide não regressar mais. Vai congregar em outro lugar, vai quedar-se na casa, pero não vuelve. Por quê? Por medo que la humilhem, por medo que haja vingança contra ela por lo que isso. E muitas vezes a pessoa que foi injusticiada já sofreu, já passou o que tinha que passar, já Deus la tratou, já aprendeu a perdonar, pero que isso é o dano, queda assim desconfiado. Como se entende isso, irmãos? Aqui está a história correta. Eles teriam medo. Conviveram com você e com seu papá em Egipto e prosperaram aí, pero com seu papá muere, entra a desconfiança. E agora que ele vai passar com nós outros? Pero você já havia sido tratado por Deus e disse: acaso estou eu em lugar de Deus? Vós outros pensastes mal contra mim, mas Deus
lo encaminhou a bem. ¿Cos entendem? Lo encaminhou a bem para ser lo que vemos hoje, para manter em vida a muito pueblo. Você, por as grandes provas que passou, foi como Deus utilizou para que ele pudesse entender, amém? Que quando ele estiver em posição de governo, por que estava aí? Com que propósito Deus o puso aí? E não era para andar matando os que perseguiram, não, era para entender que havia um propósito de salvação a los demás. Amém, irmãos? Como estão entendendo? Veja o que diz, irmãos, Hebreu 10. Hebreu 10. Guarde bem essa palavra em teu coração, irmãos. Amém? Essa palavra pode cambiar tua forma de ver as coisas, e essa é a intenção de Deus. Que nossa mirada esteja alinhada com a mirada de Deus. Amém? Com a forma com que Deus vê as coisas, que não demos vendo com nossos olhos. Nossos olhos veem a situação e tomam a decisão, já seja de vengar-nos, já seja de fazer coisas indevidas. Pelo uma vez Deus está dando esse tempo de misericórdia ao pecador, e aunque estemos nós outros esperando que Deus lhes pese a mão, Deus está dizendo: eu estou dando tempo para que se arrependam. Me está entendendo, irmãos? Isso é. Hebreu 10, versículo 30. Vamos ao 29. Quanto maior castigo pensais que merecerá el que pisoteare al Hijo de Deus, e tuvere por imunda a sangue do pacto, em la qual foi santificado, e hiciere afrenta ao Espírito de graça? Pois conhecemos ao que digo, que é se conhecemos, diz o Senhor, minha és, que diz aí, irmãos, minha és la vengança, eu darei el pago, disse o Senhor, e outra vez, o Senhor juzgará a seu povo. Amém? Então, se não andemos aí pedindo vingança, não andemos aí orando: Senhor, pesa a mão sobre a fulana, pesa a mão sobre fulano, eu quero ver justiça nessa situação. E Deus disse: tranquilo, tenha paz. Amém? Eu darei o pago, minha és a vingança, diz o Senhor. Aí um tempo de graça, que Deus está vendo o coração da pessoa que te hace dano, de la maneira que tu não puedes ver. Às vezes Deus está mirando o coração da pessoa que nos hace dano, e Deus mira nessa pessoa inseguridade, medo, amém? Sentimento de culpa. Deus vê tudo isso no coração da pessoa, imadurez, verdade? A vida que tuvo hasta um momento que aí está, todo o que viveu, e por isso atua da maneira que atua. Mas nós não queremos saber como Deus vê, queremos o que nós estamos vendo, queremos que Deus la castigue, queremos que Deus destrua, e Deus está dizendo: não, eu vendo um coração que tu não estás vendo. Amém? E é mais ou menos por isso que Deus toma para si a vingança, e não permite que sejamos nós outros os jueces. Ele é juez, amém? Justo e bueno. Então, irmãos, esse tempo de graça, quero entender, irmãos, que em primeiro lugar tem o propósito de Deus, em primeiro lugar, irmãos, de dar tempo ao arrependimento, mas também de fazer que seja rechazado e a ser nulo todo e qualquer argumento humano, amém? Toda excusa, todo sentimento de autocomiseração, muitas vezes, que às vezes dissemos, e que é que dissemos muitas vezes: Deus ha sido injusto comigo, né? Às vezes pensamos assim, verdade? Deus ha sido muito duro comigo, me tratou muito duro em uma situação, e he sido injustiçado, alguma coisa assim. Deus não me ha dado tempo para reflexionar, cometi um erro e imediatamente o Senhor pesou a mão sobre mim, para que não cometamos esse erro.
para que não andemos dizendo que Deus ha sido injusto, Ele nos dá tempo. Amém? Tu cometes um erro hoje e a consequência nem sempre vem hoje imediatamente. Amém? E por este sentimento, irmãos, nós às vezes nos sentimos cômodos em la impunidade, crendo que não vai haver nenhuma punição por nossos erros, conscientes muitas vezes. E não é impunidade, é tempo de graça, tempo que Deus nos está dando para que nós podemos reflexionar, para que nós podemos volver atrás em nossas ações, para que podamos meditar em o que estamos fazendo. É isso. Não é que Deus não está vendo, irmãos. Então, se estamos aí cômodos em uma suposta impunidade, crendo que somos intocáveis, que a nós não vai passar nada, e Deus está dizendo: não, te estou dando tempo para que te arrependas. Amém? A lo mejor há pessoas orando e clamando para que Deus te castigue, e Deus te mantém aí em tu pecado todavia. Que lhe parece? Tu estás em pecado, e há alguém orando por ti, para que Deus te abra os olhos, para que Deus te permita uma desgraça em tua vida, para que tu entendas que pecado não deve seguir. Pero Deus está dizendo: tranquilo, eu estou vendo. Sabe, irmãos, quando Jesus falou a Pedro e disse: Pedro, Satanás me ha buscado para zarandear-nos. Se acorda assim ou não, irmãos? Havia alguém que veia o coração de Pedro e de todos os discípulos de Jesus. Sabiam que não eram 100% sinceros com o Senhor, sabiam? Andavam com Ele, serviam a Ele, andavam de toda parte, viajavam, sentavam na mesa com Ele, evangelizavam, faziam obras e maravilhas em nome dele, pero o coração deles não era 100% sincero. E o diabo, vendo isso, buscou a Jesus para zarandeá-los. Que isso o Senhor? Los detuvo. Por que lo detuvo? Porque ele estava em um processo com Deus. Amém, irmãos? Eram homens de Deus que o Senhor os escolheu, os sacou do mundo e los estava ensinando, discipulando, fazendo-lhes ver como é caminhar com Deus. E muitos erros que cometiam não eram os erros porque eram malos, senão porque não tinham sabedoria. Amém? Então, se Deus muitas vezes detém sua justiça, porque nos dá esse tempo de graça, esta misericórdia. Assim que medite bem nessa manhã. Se tu has estado caminhando em malos passos, se estás caminhando em pecado, pecado público, que todo mundo sabe que é pecado, que tu sabes que é pecado, não creia que Deus não está vendo. Amém? Não creia que Deus está contente com tu pecado. Não, Ele te está dando tempo. Não é dizer que em um determinado momento, diz a palavra em Provérbios, que aquele que é advertido uma e outra vez e endurece seu coração, a repreensão vendrá de um solo, de forma supressiva. Amém, irmãos? Estão entendendo, sim ou não? Assim que se nessa manhã tu estás aqui e sabes que estás em erro, sabes que estás em pecado, vou repetir isto. Amém? Não te sienta cômodo na impunidade, porque não, Deus não deixa impune nenhum pecado. Alô, estão entendendo? Deus não passa a mão por infinito, é que é meu erro, vou permitir. Não, pecado é pecado e vai haver consequência. Amém, irmãos? Assim que nessa manhã, medite bem em tuas ações, medita bem no que estás fazendo, que vida estás levando delante de Deus, que erros estás cometendo delante de Deus. E quanto tempo estás nessa condição, crendo que eres impune, que nada te vai passar, porque Jesus te ama, porque Ele te entende, verdade? Como aquela pessoa que ora e diz: Senhor, Tu sabes, eu sou ser humano. Diz: eu necessito de sexo, Senhor, Tu me hiciste assim, eu necessito. Alô? E porque necessita, anda por aí, aqui, allá, de barro de los paus de mango, por aí, verdade? Alô? Porque tenho uma necessidade, Tu me criaste assim. Como que dizendo, a culpa é tua, Senhor. Alô? Alô? Tu sabes que eu necessito de dinheiro, então se vou a roubar, vou a enganar, vou a mentir, vou a ser falcatruas com o negócio, hasta conseguindo. Não, irmãos.
Nada de esto justifica. Alô, igreja? Vocês estão entendendo? Não justifica. Amém? Dice, hermanos, capítulo 1 de Timoteo. Capítulo 1 de Timoteo. Capítulo 2, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Repito y repito. No creas que tú sigues en el pecado y Dios va a dejar impune. No lo va a dejar. Amén. No creas que anda haciendo las cosas malas conscientemente, públicamente, y que Dios va a dejar así, por así. No. Te está dando tiempo. Amén. Tiempo de gracia, para que puedas reflexionar. Capítulo 2, 1 Timoteo dice: exhorto ante todo, amén, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, amén, por aquellos que hacen la vida imposible a la humanidad, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Esses gobernantes que persiguen, que maltratam, que humilham a seu pueblo, antes de o pueblo andar clamando por vingança, que Deus los trate, o Senhor disse: orem por eles, roguem delante de mim com petições e ações de graça. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual, diga conmigo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué le parece, hermanos? Que tú tengas que orar y clamar a Dios por ese gobierno que te hace la vida imposible, que te quita los bienes, que destrui tu casa, tu família. Que lhe parece? Às vezes são governos opressores, ditadores, que lhe quitam a riqueza, destruem a riqueza de um povo, lançam o povo à miséria, e tu tens que estar orando por eles. Que lhe parece? E não orar pedindo vingança e justiça, orar por misericórdia, é o que diz a palavra, amém? Então, se de verdade que caminhar com o Senhor é coisa de valientes realmente, amém, irmãos? Juan 1:1. Juan 1:1. Les voy a decir uma coisa, não sei se se han dado conta, hermanos. O que Deus nos está dando aqui hoje não é uma predicação, não estou predicando a los hermanos, amém? É uma enseñança, é uma classe, amém? Isso é. Hoje o Senhor nos ha permitido ter de verdade uma escola bíblica dominical, isso é, amém? Momento de aprender princípios de reino, isso é. Não les estou predicando, amém? Les estou ensinando algo. E esse é o tema que Deus nos ha dado aqui. Juan capítulo 1, versículo 11, que diz: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesus. Nós vimos em Mateus 11:5 que João o Bautista vino a preparar o caminho, sim ou não? Então, se quando viene Jesus, su mismo pueblo lo rechaza, muitos lo rechazam. Ahora, hermanos, muitas razões tuvo o Senhor de exterminar su pueblo. Su mismo pueblo andava em idolatria, em paganismo, adorando outros deuses. Muitas vezes Deus tuvo a possibilidade de exterminar esse pueblo, aunque los castigou muitas vezes, pero nunca los exterminou. Amém? ¿Por quê? Porque Deus enviava sempre a misericórdia antes da justiça. Toda vez que o povo cometia seus erros, Deus, podendo destruí-los, mandava a misericórdia, les dava tempo, e dentro desse tempo de misericórdia, venia sobre eles algumas provas. Amém?
Esse tempo de graça que Deus nos dá, não é que Ele está a braço cruzado, mirando o nosso pecado e alegrando-se com o nosso pecado. Não. É o tempo de graças, é o tempo que Deus nos dá para que podamos meditar em nossas ações. E para que meditemos em nossas ações, esse tempo de graça vem repleto de circunstâncias, de advertências, de situações que vamos a viver. Amém? De provas que vamos a enfrentar. Não é castigo, não é a justiça plena, senão é o meio por qual Deus vai colocar nossa mente a pensar e a meditar. Por isso somos tratados muitas vezes. Não é a intenção de Deus destruir, senão fazer com que a mente se abra e entendamos o erro que estamos cometendo. Amém, igreja? Como estão entendendo? É forte essa palavra. Eu daqui miro alguns como que cansados, como com sonho, como que não sei se estão entendendo. Eu sei, essa palavra é muito forte, irmãos. Por isso orei no princípio que Deus lhes dera paz e tranquilidade a teu coração. Amém? Que Deus abrira teu entendimento para escutar isso. Há tipos de palavra que Deus envia na igreja que Ele mesmo sabe que não todos vão entender e absorvê-lo. Amém? Alguns serão um alimento tão pesado como comer um pinto com não sei com um montão de coisa na madrugada e depois acostar-se a dormir. Vai passar mal seguramente. Sim ou não? Há alimentos espirituais que Deus envia na igreja, irmãos, é para sacudir-nos mesmo. Amém? Era para tocar, é para escandalizar-nos mesmo. Amém? Essa é a intenção de Deus, para hacer-nos ver que não estamos bem. Amém? Deus em algum momento vai andar passando a manita por em cima. Oi, não espere isso de Deus, irmão. Não. Pode esperar isso de tu pastor, de tu amigo, de tu companheiro, passar a mão por em cima. Ah, de por si, não entende nada. Tá bem, siga aí. Não, não, Deus não, irmão. Deus não é tapando o sol com a mão. Amém, igreja? Ele nos dá tempo de graça. Amém? E quando nós andamos alegres e contentes no pecado, crendo que tudo está bem, desfrutando da vida e de lo bueno que o pecado nos dá, Deus está dizendo: eu te estou dando tempo. Te estou dando tempo. Repito o que disse em Provérbios: aquele que é advertido une outra vez, que não haga caso, em algum momento Deus vai ser algo, e será algo sorpresivo. Então, os irmãos, disse que o Senhor vino a seu povo e seu povo lo rechazou. Mateus 5, já estamos terminando, amém? Não te duermas aí, por favor. Mateus 5. Alguém pode ler aí, Mateus 5? Alô? Alguém pode ler? Mateus 5, 11. Não, perdão, não é Mateus 5, é Mateus 11. Mateus 11, 5. Quem pode ler aí? Forte. É Mateus 11, 5? Sim. Vamos ver aqui. Eu queria que siga. Amém? O que significa isso, irmãos? Significa que João o Bautista viene predicando a palavra e que a palavra viene de verdade sendo efeito em os corações. João Batista disse: eu não sou a luz, pero vengo falando sobre a luz. Não sou o caminho é o que vem depois de mim. Amém? Pela palavra que estou predicando, está abrindo os olhos aos cegos, está sendo o efeito que Deus espera. Por quê? Porque pronto vendrá aquele que lhes vai ensinar e que lhes vai guiar a toda a verdade, que era Jesus. Jesus é a misericórdia que Deus envia antes do juízo. Quantos entendem, irmãos? Alô?
Esse é Jesus. Ele vino antes do juízo. O juízo vendrá em algum momento, e no final dos tempos, quando Jesus não vendrá mais como o cordeirito que foi sacrificado, vendrá como ladrão, como leão. Amém, irmãos? Como leão vencedor. Amém? E todos aqueles que lhe perseguiram se darão conta: uau, era ele. Amém, igreja? Então, se Jesus é essa misericórdia, esse tempo de graça que o Senhor enviou a nós outros, para que nós tenhamos tempo de qualidade com Deus, tempo para reflexionar em nossas ações, de maneira que quando Deus decida entrar com juízo e com justiça, nadie terá excusa. Diga comigo: nadie terá excusa. Não haverá argumento delante de Deus de dizer que eu não sabia, é que nunca me han dito. Por exemplo, hoje, tu estás aqui hoje, amém? Se sigues em o que estás fazendo, não terás argumento delante de Deus. Já se Deus decide tratar-te hoje mesmo tua boca se cerra a todo argumento, a todo sentimento de autocomiseração, de lástima de si mesmo, porque Deus foi duro comigo, porque Deus foi injusto. Não. Ele te atraiu aqui nessa manhã para dar-te uma advertência. Vamos entender isto? Amém? Se seguem o que estás, bueno, em algum momento o Senhor vendrá. Em algum momento terás que ver o Senhor cara a cara. Amém? Terás um encontro real com Ele, como muitos homens na Bíblia tiveram encontros reais com Deus. Viviam pensando que estavam na impunidade, que não passava nada, que Deus não veia nada, e Deus dando tempo. Em algum momento, irmãos, a mão do Senhor vem, e aí não há mais excusa. Amém, igreja? Quero nessa manhã que você se ponga de pé. Cerra teus olhos e medita nessa palavra. Eu não sei o que andas fazendo de tua vida espiritual. Não sei como te andas portando e nessa terra, não sei. Deus não sabe. Vamos de pé, amém? E porque Deus não sabe, Ele te atraiu aqui nessa manhã. Amém? Para que tu hagas uma profunda reflexão de tu comportamento, uma profunda reflexão de tus ações. Amém? Não haverá excusa quando Deus decida atuar com justiça e com juízo sobre nós outros, porque o Senhor nunca nos vai castigar assim por vingança, não. Sua misericórdia vem para divertir-nos, para falar que nosso caminho não está correto delante de Deus, para que refrenemos nosso ímpeto de andar em o pecado, de andar na desobediência. Não sei se tu esperavas hoje uma palavra alegrita assim para o coração, verdade? Uma palavra que te dera um alheio, que tu pudera sair daqui todo gostoso, todo feliz por uma mensagem muito doce. Lo siento. Amém? E a mensagem hoje é forte. Forte é a mensagem, irmãos. E esse mensagem de verdade que impacta os corações. Muita gente decide não seguir a Cristo por esse tipo de mensagem. Eu vou dizer uma coisa: este tipo de mensagem, quando Deus envia às igrejas, muita gente se vai. Sabia disso? Em vez de quedar-se e convertir-se realmente o coração, simplesmente e disse: não vou mais allá, porque allá hablam muito duro. Vê? Porque allá destapam o pecado de uno. Não destapamos nenhum pecado aqui. É o Senhor, irmãos. Assim que se te ha passado na mente nunca mais regressar acá, pelo menos has estado aqui e has escutado a mensagem. Amém? Se não queres regressar mais, bueno, vaya com Deus, que Deus te bendiga. Pero te vas a ir com esse mensagem. Em algum momento esse mensagem vai falar a teu coração. Cerra tus olhos, hermanos, cerra tus olhos. Cerra tus olhos. El hombre que repreendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado, e não habrá para ele medicina. Vou repetir isso, amém? El hombre que repreendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, e não habrá para ele medicina. Deus é vingativo? Não, Deus é um Deus de amor. E o tempo de graça é um tempo de misericórdia, para que pongamos, como dizem os chicos, as barbas em remojo, e que entendamos que Deus não quer castigar-nos, Deus não quer o fim e o extermínio de nós outros. Somos filhos dele, nos ama, e porque nos ama não quer destruir-nos. Então, se porque não quer destruir-nos, envia advertências, envia sua palavra, que nos causa um impacto muito forte. Pero esta é a intenção de Deus. É o mundo, e muitas vezes até nosso liderazgo nos diz: não passa nada, tranquilo, Deus te entende. Não, eu entendo, claro que Ele entende. Pero em determinado momento, Deus nos vai mostrar que Ele é santo, santo e santo, amém? Cerra teus olhos e medita em tua vida nessa manhã. Hazlo, por favor, cerra teus olhos. Escudrinha em tu coração. Diga: Senhor, como vês meu coração? Como vês minhas ações? Que és o que miras em mim e que não te agrada? Conversa com Deus aí, irmão. Hoje não é o caso de chamar-te aqui, poner na mão em tua cabeça e orar por você. Não, é um papo entre tu e Deus. Nada pode Deus fazer contigo, ponendo na mão em tua cabeça e orando por ti. Não. És tu e Ele, solamente tu e Ele. Ele conhece teu coração, Deus não. Ele sabe por que caminhos has estado caminhando tus pés. Ele sabe quais são tuas atitudes, tua forma de ver as coisas. Ele não sabe. Pero ele que esteja tranquilo, crendo que nada vai passar, não se ilusione com isso. Provérbios acabamos de ler: é o homem repreendido que endurece a cerviz, de repente será quebrantado, e não haverá para ele medicina. O que lhe parece? Por isso muitas vezes vemos sucedendo coisas malas com pessoas, e que nos duele ver a condição delas pessoas muitas vezes, e clamamos a Deus: Deus não permita que passe isso. Deus está dizendo: bueno, le hablé, le repeti, le chamei a atenção mil de vezes e nunca me hizo caso. Então você está. Amém, igreja? Estão entendendo? Senhor, oh Deus, oro por tu pueblo, oro por mim mesmo, Senhor, oh Deus, porque tu conheces meu coração. Tu conheces o coração de todos que estamos aqui nesta manhã. E queremos pedir-te nesta manhã que o Senhor pueda estender teu tempo de graça, estender tus misericórdias, Senhor, nesse dia um pouco mais. Dá-nos tempo para entender, para reflexionar, Senhor, para volver atrás nos malos caminhos que andamos. Dá-nos tempo para arrepentir-nos, amado Deus, para que não sejamos castigados. Em nome de Jesus te pedimos. Tua palavra nos mostra, o mundo aí está, Senhor, ó Deus, vivendo um tempo de graça. O mundo blasfema contra Deus, se levanta contra Deus e seus princípios, e seguem como se nada passara. E não é que não estão tocando o coração com a injustiça, senão que o Senhor les está dando tempo. Familiares nossos estão vivendo um tempo de graça de Deus. A humanidade está vivendo um tempo de graça. Se for o Senhor pesar a mão hoje mesmo, quantos seriam exterminados e lançados ao lago de fogo e açúcar? Porque o coração de Deus disse que quer que todo homem seja salvo. E o Senhor estende sua graça e estende sua misericórdia. Eu oro, Senhor, ó Deus, por tu povo nessa manhã. Te pedimos que o Senhor multiplique tuas misericórdias sobre nossas vidas. Se temos que usar circunstâncias, Senhor, hazlo, amado Deus, para que podamos entender por que caminhos estamos caminhando, quem estamos de verdade sendo,
Em nome de Jesus, ajuda-nos, amado Deus, que tu palavra pueda hablar profundamente em nosso coração, e que podamos entender que tu és um Deus santo. Tu não te agradas do pecado, Senhor Deus. Tu és um Deus justo e santo. E nessa manhã clamamos a ti, amado Deus, que tu misericórdia se multiplique sobre nossos familiares nossos, Senhor, que andam totalmente contrários à tua verdade, blasfemando contra ti, amado Deus, creyendo que tudo vai bem e que nada lhes vai passar. Pela luz da palavra, tu nos disse que sim, em algum momento, tu mano se vai estender sobre o impio, sobre todos os impios da terra, e alguns de verdade serão exterminados, e aún aqueles que han muerto já há muitos anos, disse tu palavra, que alguns serão levantados para a salvação eterna, e outros serão levantados da sepultura para a condenação eterna. Aún os que han muerto não se escaparão do justo juez, que vendrá sobre a terra com justiça, em nome de Jesus. Nós estamos com vida e queremos tempo para volver atrás, para arrepentir-nos, para poner nossa vida em ordem. Teremos tempo todavia. Pero hoje, nesse exato momento que estamos aqui, miles de pessoas estão morrendo e já não terão mais a condição de arrependimento. Se muerem em seu pecado e aí se quedam, esperando a condenação eterna. Se só nos permite ter vida aún hoje, é porque o Senhor tem propósito de salvação. E muitas pessoas vão perder suas vidas hoje. E nesse exato momento estão sucedendo acidentes, guerras, mortandades em todo lugar. Em hospitais, muita gente se está morrendo hoje. Alguns estão dormindo e morrem dormindo, nem sabem que é morto. Muita coisa está sucedendo nesse dia. Milhas e milhas de pessoas vão deixar de existir nesse dia, em todo o mundo, e muitos deles quais, sem arrependimento. Oh, aleluia, Senhor, oh Deus, graça, porque nós outros estamos com vida. Está aqui e nos ajudou, Senhor. Estamos com vida e ajuda-nos a que entre nós outros esse arrependimento. Se há pecado, que derremos o pecado, que abandonemos, Senhor, a prática do pecado, porque tu palavra diz que se o coração se endurece, em algum momento vendrá o quebrantamento e não haverá medicina para este coração. Bendigo tua igreja, amado Deus. Graças, Senhor, ó Deus, porque a mim ha sido difícil dar essa palavra, dura e forte essa palavra, pesada de predicar e de escuchar. Pero hasta aqui logramos, amado Deus, e hemos escuchado tu voz. Agora ajuda-nos, que tu Espírito Santo nos ajude, amado Deus, a meditar, que tu Espírito Santo abra nosso coração e nos mostre o que não está bem delante de ti, para que não sejamos quebrantados, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia.